Metafísica da saúde. E o tema de hoje é sensacional: medo e síndrome do pânico. Você vive com medo? Tem muito medo? Medo do quê? Vamos saber e vamos compreender o que esses medos estão fazendo com você. Porque às vezes a gente não percebe que um quadro medroso está tirando a gente da interação com o mundo, da relação com a realidade e causando um dano muito grande. O medo que era para ser um estado de alerta, necessário inclusive. Viver sem medo exagerado é bom, mas não ter medo não dá para viver, porque nós vamos nos colocar em situações muito perigosas, arriscadas. O estado de alerta faz com que a gente use os nossos recursos para poder, sim, lidar com uma situação mais delicada, que oferece um certo risco. O medo faz com que o corpo prepare para uma situação de luta ou fuga, fundamental. Sem isso, nós seríamos pegos de surpresa, não teríamos a pronta resposta a uma situação que exige algo imediato. Então, a pergunta é, por que algo necessário para nos manter bem, para a sobrevivência, acaba se tornando um vilão da modernidade? Porque nós não somos tão atacados, mas tem uma coisa, vivemos assustados. Por que será? Quando você transforma estado de alerta em desespero frequente, que te põe numa situação acuada, onde você acaba sendo vítima de todo um cenário, de uma situação muito complicada, que está sempre mexendo com você. Você se sente acuado pelas ameaças? Pergunto, será que essa ameaça realmente é uma situação ameaçadora ou é fruto da sua imaginação? Porque o medo pode ser imaginário, portanto ilusório, ou real. Claro, o medo real é aquela situação que está ali à sua frente e suscita uma resposta imediata. Mas a ilusória te coloca numa situação totalmente fora dos parâmetros ambientais. Você começa a traçar uma possibilidade muito desastrosa, uma perspectiva muito ruim, consequentemente aquilo é extremamente ameaçador para o seu bem-estar, para a sua felicidade, para a sua carreira, e logo você já se põe em alerta. Esse estado de alerta, ele já começa uma produção exagerada de adrenalina no seu corpo. E esse alerta emocional, psicológico, já passa a se tornar físico. Isso vai criando toda uma condição muito turbulenta. O que o medo faz com você? Ele que era para te proteger, para te dar condições de reagir, te coloca no estado acuado pelas ameaças, apavorado. Você está vendo? Você dentro do vidrinho? Essa jaulinha não é bem esse vidro que coloca você aprisionado nessa... É a tua casa, você não sai dela, é assim, o teu carro, você não consegue descer dele. As coisas vão acentuando, vão ficando cada vez mais sérias. E você se torna refém. Refém das situações, refém dos outros. Pensa nisso. Muitas vezes as coisas se mostram tão ameaçadoras que você começa a bolar uma maneira, uma estratégia, um jeito, e fica apavorado, reféns de uma perspectiva ruim, de uma possibilidade de desacerto. A situação acaba te acuando e você fica, em vez de preparado para reagir, você fica paralisado diante de tamanha força que te agride. O medo surge, a coragem brota e a capacidade de reagir vem à tona. Só que em vez de você transferir a força para a sua resposta, você desloca a força para o acontecimento. E aí é um problema. Porque a situação vai ter uma proporção maior do que tem. Os outros vão ser mais do que verdadeiramente são para você. Se os outros querem te prejudicar, você tem uma forma de resposta à situação e sabe como se safar. Se a situação se mostra ameaçadora, você vai ficar mais alerta a ela para poder ser pontual na resposta. Por que isso não acontece? Porque você se deixa vencer por essa onda turbulenta e desastrosa que te paralisa. A força da resposta, a força da coragem, fica onde?
deslocada à ameaça que te suprime. Ainda vou fazer um programa sobre coragem, porque você precisa usar a sua coragem. Mas o medo, ele vai trazer a coragem e ele acaba aumentando se você não tiver nada para pôr no lugar dele. Cadê o seu sonho? Cadê o seu objetivo? Cadê os seus ideais? Aí você acaba ficando acuado no improvável, na perspectiva desfavorável e acaba se tornando refém, às vezes, de você mesmo. Eu não sou bom o bastante, eu não sou capaz, eu já tropecei tantas vezes, eu não dou uma dentro. Nossa, quanto você se deprecia. Cadê a aposta em você? Cadê o sonho de ser você? Cadê a ousadia? Vamos lá, menina, se lança nas coisas, vai lá, garoto, levanta e faz. Você é capaz? Em vez de ficar reféns de uma possibilidade interna desfavorável, de uma possível inabilidade, seja intenso, seja forte, voraz, determinado, seu aliado. Se os outros não concordarem, eu vou convencê-los. Se os outros não permitirem, eu vou fazer por mim. Ai, que coisa gostosa! Seja essa pessoa plena, intensa, que realmente defende os seus sonhos, que busca os seus objetivos e não fique refém da situação, pode dar errado, dos outros, pode soar mal, não posso decepcionar, de si mesmo, não sou bom o bastante. Olha só o que a gente faz com a gente, né? Tememos às vezes, até olha que curioso, por que você não se solta na vida? Por isso, porque você teme perder o controle, você não confia no universo suficiente para se entregar? Não confia. Acredite, você sabe lidar com a situação, na dose necessária. Se te convoca, você vai. Se apelam, você responde à altura. Não teme perder o controle. Você já tem toda uma ordenação emocional, psicológica para interagir com a situação. Agora, se a situação exige muito, você dá o suficiente para ela, claro. Você se coloca intensamente nela, se coloca de maneira vivaz. Agora, não controlando a sua ação, nem controlando os excessos, vá ordenando a sua manifestação. Saia desse controle, eu não posso, e os bichos se saírem para fora vai ser um escândalo. Deixa. Rode a baiana, mostre que você tem sentimento, mostre que você tem vontade. Se solte para viver. É hora de você reconhecer o seu talento. É importante você ter essa concepção, senão você vai se machucar demais. E você vai criando uma série de turbulência até chegar numa famosa e conhecida síndrome do pânico. Já ouviu falar muito nela, né? É o medo intenso, com sintomas que já se torna físico. Tum, 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 tum. Coração bate, sudorese e vários outros sintomas. Interessante, a gente até esconde da gente mesmo o quanto aquilo é ameaçador para nós. Mas o corpo não esconde. A taquicardia revela que você está naquela forma turbulenta, complicada, congestionada de lidar com a situação e criando toda uma alteração biológica, porque é realmente apavorante. Você torna as coisas desta forma. O corpo pedindo, vai, faz, você é capaz. Não devo, não posso, não consigo, não vou, pronto. Aí o corpo vai tripudiando. E a síndrome do pânico mostra aí a sua participação na sua interação com a vida. A síndrome do pânico é um transtorno de ansiedade e prejudica muito a sua qualidade de vida. Não deixa que ela aniquile o seu vale a pena viver, estar diante das coisas e alcançar aquilo que eu busco na vida. Você precisa mudar alguns padrões seus. Se as coisas chegam a esse ponto de você já suar frio, do coração tripudiar e você não aguentar lidar com aquela situação, você precisa apoiar-se de maneira segura, bem firme. Eu sou o universo meu aliado e principalmente fé na vida, mãe natureza. A natureza é mãe, a vida
está vertendo em você a todo momento. Cadê aquela força de vida explodindo dentro de você? Estou segurando o Valcapelli porque a vida não é fácil. Eu estou segurando aqui que se eu sair... Para, relaxa, viva, flua deliciosamente. Nessa fluidez, você vai na fé, acredite piamente, faça as mudanças necessárias. Dentro da sua desenvoltura, dentro do seu talento, no uso do potencial. Quer viver sem medo? Alimente sonhos. Cadê seus sonhos? Quer dar um chega pra lá no medo? Quer dar um deixa disso? Não vou viver apavorado com tudo isso? Incorpore seus objetivos. Mereço ser feliz. Vou atrás do que me faz bem. Quem tem sonho tem uma força interna que move. Essa força motriz é sua aliada. Se você não tiver sonho, não tiver objetivo, não tiver ideais, você vai ter uma disponibilidade psíquica e física que vai ficar à mercê das possibilidades desfavoráveis. Se eu for surpreendido em casa sozinho, não tiver a quem recorrer para fazer o quê? Mas escuta, você quer o que da vida? Ai, que tudo fique bem. Bem como? Que você alcance o quê? Cadê seu sonho? Corra atrás dele. Não deixa passar a vida, simplesmente. É hora de sonhar, é hora de programar, para não se assustar. Não põe força no medo, intensifique sua vontade. Que delícia, pensou quando você chegar lá? Que bom vai ser, acredite nisso e você vai realmente ser imperioso e imperiosa sob o seu medo. Não tenha medo, seja feliz, viva sem medo, alimente seus sonhos, fortaleça as vontades. Fico por aqui. Metafísica da saúde é isso, é essa concepção de vida, de talento, superando os processos complicados e turbulentos emocionalmente e físico também. Escreva para nós, mande um e-mail valcapelli@almaconscienciatv.com.br, faça a sua pergunta e a gente responde num programa oportuno. Leia as obras Metafísica da Saúde, no volume 3, Glândula Suprarrenal, por exemplo, o medo, exposto de uma maneira brilhante. Fico por aqui, um grande carinhoso abraço. Não tenha medo de ser feliz, nem de viver a vida, porque ela vale muito a pena.